Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu convido você a me acompanhar aqui na avaliação do Volvo EX30, esse interessante SUV elétrico da marca sueca que chega aqui ao mercado brasileiro com preço muito competitivo na sua versão de entrada que eu avalio hoje aqui. Então vamos conhecer todos os detalhes sobre ela no vídeo de hoje. Começando aqui o nosso giro externo, lembrando que eu mostro para vocês o Volvo EX30 na configuração de entrada Core, que hoje gravita então aí nos R$230 mil. Então aqui na parte dianteira a gente tem aqui, né, no modelo o design mais recente da Volvo para os seus automóveis com propulsão 100% elétrica, aquele clássico design sueco, né, escandinavo, então bem com formas limpas, né, o que resulta também em um carro bem elegante. A gente tem a parte dianteira aqui do modelo totalmente fechada, né, uma vez que a gente não precisa da entrada de ar convencional para o radiador, mostrando aqui para vocês um detalhe também, o conjunto de iluminação dianteira aqui, que é do tipo Full LED. Partindo aqui para o perfil então do EX30, mostro aqui no detalhe as rodas de liga leve aro 18, um item de série aqui no EX30 Core. O que me chamou a atenção aqui no modelo, falando um pouquinho aqui do porte, né, das dimensões do EX30, foi a sua carroceria um pouco mais baixa, né, alcançando então aí 1,55 m. De fato, isso traz ganhos aerodinâmicos aqui para o modelo, porém aproxima de certa forma o EX30 muito mais de um crossover do que de um SUV compacto propriamente dito, né? O modelo, de qualquer forma, tem aí mais de 1,80 m de largura, o que favorece também o espaço interno. A gente tem formas aqui bem interessantes também no perfil do EX30, né? Como a gente confere aqui na lateral bem trabalhada aqui das portas, né? E lembrando aqui que o Volvo EX30 conta com tração traseira, né? Aqui no detalhe, na coluna C, a designação aqui do modelo. Avançando aqui para a parte traseira, então, do Volvo EX30, a gente tem um visual aqui, né, que remete às linhas ali da parte frontal. O seu conjunto óptico aqui das lanternas, né, é composto aqui por alguns retângulos, né, que cria também uma superfície mais limpa aqui, bem harmoniosa, condizente com o visual que nós encontramos ali nas demais regiões aqui do veículo, né. Partindo aqui para o porta-malas, então nós temos aqui um compartimento com pouco mais de 300 litros de capacidade. Não é um porta-malas tão grande assim, ou pelo menos que a gente esperava encontrar, né, em um SUV compacto, mas já dá conta aqui do transporte dos principais produtos, ali, objetos utilizados pela família. Interessante destacar aqui que a gente tem até uma relação aqui na moldura aqui do porta-malas, né, do que o EX30 consegue transportar aqui no seu porta-malas, né? Então cabe, por exemplo, um carrinho aqui de bebê dobrado, né, malas, vasos, enfim. É um compartimento aqui versátil, mas o EX30 traz aqui uma surpresa para quem deseja uma capacidade de carga maior. Para quem precisa de espaço adicional para bagagens, o Volvo EX30 então tem um compartimento aqui dianteiro. Então você tem uma capacidade adicional aqui para 7 litros, né? É um compartimento pequeno, mas que permite você deixar alguns objetos aqui de menor porte, né, mais protegidos, e atua então complementando a capacidade ali no porta-malas. Uma solução, né, que essa arquitetura de um carro elétrico permite. Vamos partir agora aqui para a cabine do Volvo EX30, que traz aqui algumas características bem particulares. Começando pelo acesso, então ele é realizado por meio de uma chave cartão do tipo NFC. Basta você posicioná-la aqui na coluna B para então travar e destravar aqui o modelo, ter acesso ao SUV, né? Então vamos começar aqui analisando a cabine. Mostro para vocês aqui o painel de porta, né? Mostrando aqui também o revestimento dos bancos aqui do Volvo EX30 na configuração Core, que então mescla aqui na parte central um acabamento em denim para os bancos com o revestimento aqui vinílico, né? O EX30 traz uma cabine também com design mais limpo, né? Típico aí do design sueco mesmo, né? Mostrando aqui para vocês a lateral de porta. É um modelo aqui também que não ousa muito, por assim dizer, nos materiais, né? A gente tem um acabamento condizente com o veículo premium, mas de um aspecto um pouco mais simplificado, por assim dizer, né? Vamos entrar aqui então na cabine aqui, assumir o posto de comando então aqui do EX30 para conversar um pouquinho aqui sobre os diferenciais do modelo, né? Então logo de cara você já nota um aspecto interessante aqui do modelo, que ele abandona então aqui o painel de instrumentos convencional. Então todas as informações aqui do veículo, os comandos também são executados
diretamente aqui pela tela da central multimídia, que é posicionada aqui no centro do painel. Vale destacar também, né, que a Volvo abandonou então os comandos aqui nas portas, né? Então você não tem o comando dos vidros elétricos, nem do ajuste dos retrovisores, por exemplo. No caso dos retrovisores, esse ajuste é feito direto aqui na tela da central multimídia. Você tem um acesso aqui rápido e um botão aqui, uma tecla, um botão aqui, né, na central multimídia dedicado para realizar então esse ajuste, que é efetuado por meio aqui das setas, né, do volante multifuncional. Eu gostaria de mostrar aqui também, né, o comando dos vidros elétricos. Então essas duas teclas ficam aqui na extremidade, né, do apoio de braço. Então é uma característica aqui bem particular, né, do Volvo EX30. Particularmente falando, amigos, eu não gostei muito dessa solução, tá? Sendo aqui bem honesto para vocês, principalmente por conta aqui do velocímetro. Ele fica nessa parte superior aqui da central multimídia, então a todo momento você tem que desviar o olhar aqui da condição ideal, né? Que seria aqui logo à frente aqui do campo de visão do motorista. Você tem que desviar então aqui para a central multimídia para controlar então a velocidade aqui do modelo. Eu acho que, pelo menos na minha opinião, uma solução seria a Volvo tornar então o Head-Up Display como um item de série aqui para todos os catálogos do Volvo EX30. Essa questão dos ajustes aqui do carro pela central multimídia, você até que se acostuma com o tempo, né, convivendo aqui com o modelo, mas eu acho que para certos comandos falta aqui umas teclas aqui, algum comando mais objetivo, né, principalmente para exibir as informações, como é o caso aqui, né, do velocímetro, por exemplo, até o porta-luvas você comanda aqui por meio da central multimídia, né, para abrir aqui o compartimento. Mas fora isso, né, fora essa ressalva, a gente tem aqui no X30 um grande benefício da arquitetura da propulsão elétrica. Isso resulta aqui em um ótimo espaço interno aqui entre os ocupantes do banco dianteiro, né? Também um amplo espaço aqui, um porta-objetos muito generoso aqui no modelo. E a gente tem algumas soluções de design bem interessantes, né? Como por exemplo esse porta-objetos aqui colocado logo abaixo, né, do apoio de braço, que também pode ser usado como um porta-copos, né? Então de fato uma solução bem interessante aqui, pensada, né, pelo time de design da Volvo. Então, feitas essas observações, eu acho que no geral a gente encontra aqui uma cabine condizente com a proposta de um carro premium, com um design bem diferenciado, mas eu acho, né, que a Volvo foi um pouquinho além nessa questão da simplificação aqui do design, né? Eu acho que de fato talvez para algumas coisas, né, você contar com algumas teclas dedicadas, físicas, aqui alguns botões ainda são mais práticos, mais objetivos, né, quando a gente avalia aqui um automóvel, né, para o uso no dia a dia. Mas enfim, é uma questão particular aqui de gosto, né? Peço que você deixe também a sua opinião. O que você achou então aqui dessa solução adotada pela Volvo para o EX30? Apesar das dimensões aqui boas, até considerando a proposta, né, do EX30, o espaço aqui traseiro poderia ser um pouquinho melhor, né? Como você confere, eu deixei aqui o banco dianteiro ajustado para minha posição de dirigir, eu tenho 1,83 m e sobra um espaço pequeno até entre o meu joelho e o encosto aqui do banco dianteiro, né? De fato, eu estou até que relativamente bem acomodado aqui no modelo, mas você não tem aquela sensação de espaço muito ampla, né, que a gente encontra em alguns outros modelos. Vale destacar também que essa questão da carroceria mais baixa, então aqui do Volvo EX30, né, resulta em um assoalho um pouco mais elevado do que seria o ideal. Então com isso o seu joelho fica em uma linha acima aqui da cintura, o que não é uma posição muito confortável, né? Então nesse ponto o EX30 poderia oferecer aqui uma solução melhor para o espaço traseiro aqui, né, para os ocupantes na segunda fileira de assentos. A gente tem aqui, pode transportar até 2 adultos com conforto, mas eu acho que o terceiro passageiro aqui poderia ser uma criança, uma pessoa de menor estatura. E aqui é o volante. Quando avaliamos o Volvo EX30, nós encontramos as qualidades técnicas que são esperadas, né, em um automóvel premium, como é o caso. Vale lembrar, né, destacar que a principal diferença, então, entre o EX30 Core para as demais versões fica por conta da bateria. A opção de acesso aqui do EX30, então, ela conta com uma bateria de 58
kWh, enquanto as configurações Extended Range contam aí com uma bateria de 69 kWh. Mesmo assim, aqui no X30 Core, nós temos um alcance, né, de acordo com o padrão brasileiro, na faixa de 250 km. Durante a minha avaliação aqui com o X30 Core, eu consegui um alcance um pouquinho melhor, gravitando aí em 270 km. Para isso também, né, eu procurei mesclar aqui na minha avaliação tanto um uso urbano quanto também pequenos trechos aí em estrada, né, para conseguir uma autonomia aí mais próxima do uso real, efetivo do veículo, né? Mas mesmo assim, eu acho que se você considera um carro para uma aplicação majoritariamente urbana, esse alcance é mais do que suficiente no caso aqui do X30 Core. Ponto positivo aqui para o modelo fica por conta também da concepção com tração traseira aqui para o propulsor. Aliás, o motor é comum, né, todas as versões aqui do X30. No caso, a unidade aí com mais de 270 cavalos de potência e também torque aí gravitando, então, nos 35 kgfm. Vale salientar que essa força máxima, então, ela é instantânea, ou seja, a todo momento o X30 está despejando, então, nas rodas traseiras, né, esse torque que é, de fato, muito bom e confere um desempenho mais do que suficiente aqui ao elétrico, né? Ele é capaz de acelerar de 0 a 100 em 5 segundos e 7 aqui na versão Core. Então, com isso, nós temos um carro muito veloz nas acelerações e retomadas, no caso aqui do X30. Ponto positivo aqui para o modelo, que me chamou a atenção, né, de uma forma bem interessante, foi a questão do acerto dinâmico aqui de todo o conjunto. Então nós temos uma suspensão muito equilibrada aqui no X30, assim como o sistema de direção. Mesmo com as rodas de maior diâmetro, né, o X30 não sofre tanto assim com o nosso piso aqui, longe das condições ideais no Brasil, né, e é um carro também muito estável em curvas, é um modelo então com uma dinâmica muito refinada. Né? Nesse ponto, a Volvo foi nota 10 aqui no acerto dinâmico do modelo. Né? Então, de fato, o X30 tem muitos pontos positivos aqui do ponto de vista técnico, mas eu acho que a gente já conversou sobre isso falando ali da cabine, né? Eu só refaço aquela observação aí negativa, né, dessa ideia da Volvo de centralizar então os comandos aqui do veículo, né, na central multimídia. De fato, eu acho que falta um pouco de objetividade por conta disso, né? Eu acho que faltam algumas teclas físicas para um ajuste mais rápido, mais efetivo aqui de algumas funções. Por exemplo, para o ajuste do ar-condicionado, até mesmo do sistema de som aqui, né? Claro que você pode realizar algumas funções por meio dos comandos por voz, mas em alguns momentos você deseja um acesso mais rápido ali, né, para determinados controles aqui do veículo. Então acho que a Volvo poderia rever um pouco essa situação, assim como eu já comentei na questão do velocímetro aqui na parte superior da central multimídia, o que não cria uma visão muito fácil, né, desse item que é importantíssimo aqui para você monitorar a velocidade do automóvel. Mas fora isso, eu acho que do ponto de vista técnico e também dinâmico, o Volvo X30 é extremamente elogiável, um carro de fato muito bem acertado. Então é isso, amigos, agora que já falamos sobre a parte externa, também conhecemos o interior aqui do Volvo X30, falamos um pouquinho também sobre como ele se comporta ao volante, vamos seguir aqui para a conclusão do nosso conteúdo de hoje, falar um pouquinho da precificação, também do posicionamento de mercado hoje em dia do X30 aqui no Brasil. Bom, eu acho que a Volvo acertou bem na proposta aqui do X30, começando pela própria concepção do projeto, né, que sempre foi pensado para oferecer um preço mais acessível. E de fato, gravitando hoje na faixa dos R$230 mil, o X30 Core tem uma receita bem interessante, ainda mais por se tratar de um veículo de uma marca premium. É claro que olhando hoje em dia no segmento, né, de carros elétricos aqui no Brasil, para quem deseja um veículo de maior porte em relação a um hatch compacto, encontra hoje em dia que também algumas alternativas interessantes, como por exemplo o BYD e o OnePlus e também o Renault Megane E-Tech. Mas ambos aí são de marcas generalistas, né? No caso aqui do X30, você tem um apelo premium da marca Volvo. Eu acho que o X30 também acerta no porte aqui e mesmo na sua receita do conjunto mecânico. Ele oferece um nível de desempenho bem acima da média, né? E o alcance proporcionado aqui pela sua bateria é mais do que suficiente para o uso urbano, o uso cotidiano. Eu sou da opinião, pelo menos, que eu acho que os automóveis elétricos ainda são mais indicados para o dia a dia, porque você pode efetuar a recarga com
tranquilidade na sua residência ou no seu local de trabalho, né? Você realizar viagens de longa distância com carro elétrico ainda é complicado hoje em dia por conta da infraestrutura de recarga que está crescendo aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é difícil hoje em dia você ter um carro elétrico, né, como veículo único da família, por conta exatamente dessa infraestrutura que ainda está se formando aqui no Brasil, né? Então, eu acho que o EX30 ele acerta aqui na proposta, também na receita mecânica, né? Como eu disse, você encontra alternativas de SUVs de marcas generalistas com preço, até com uma bateria de maior capacidade, porém sem um apelo premium aqui da Volvo, né? Então, eu peço que você deixe o seu comentário, o que você acha aqui da receita, então, do EX30, se você considera a compra desse modelo, e a gente vai conversando ali no campo de comentários. Eu acho que, em resumo, o Volvo aqui agrada bastante, exatamente para quem deseja um veículo elétrico acima do segmento de hatch, né? Já deseja, então, um SUV com esse tipo de propulsão, tem aqui no X30 uma boa pedida. Vale a pena você considerar também alguns concorrentes de marcas generalistas, apenas para formar a sua decisão de compra de uma forma melhor. Então, a gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!